Hoje vamos falar uma mensagem aqui, o sapato do cristão. Eu vi um dia um pregador falando sobre esse assunto, resolvi preparar aqui uma mensagem relacionada a este assunto doutrinário. No caso aqui, o sapato do cristão. Fizemos um sapato aqui, simples, né? Mas deu muito trabalho fazer. Então, o sapato do cristão. Nós temos um sapato e a principal parte desse sapato, do sapato do cristão, que nós consideramos, é o solado, onde nos dá firmeza, onde nós entramos nos lugares mais difíceis, onde nós nos sustentamos no chão, que é o solado. E o solado do sapato, simbolizando aqui a salvação. A salvação. Isso nós podemos ver no seguinte texto. Esta é a base do sapato do cristão. Efésios 2, 8 e 9. Que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então, a salvação é dado pela graça de Deus. Pela graça sois salvos. Graça quer dizer favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor, com a sua infinita graça, nos oferece de graça a salvação, mediante a fé. Notem que o versículo diz que não vem de nós, é um presente, é dom de Deus. Não é pelas obras, as obras que fazemos, que nós somos salvos. Porque se fosse assim, tem muita gente que faz muitas obras e podia se gloriar. Outro aspecto da salvação está em João 5, 24, que diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A salvação é alcançada, a salvação de nossas almas é alcançada pelo ato de crer em Deus, de crer em Jesus Cristo. Temos que ouvir as suas palavras e crer em Deus. E aquele que crê tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não diz terá a vida eterna. Tem no momento que ouve e crê. No mesmo instante ele não entra em juízo, mas já passou aqui, no momento que ele crê, passou da morte para a vida. Um versículo muito bonito de João 5, 24. Aquele que ouve e crê tem a vida eterna e já passou da morte para a vida. Um outro aspecto do sapato do cristão é a oração. O crente, aquele que se torna cristão, ele é detentor da salvação e é alguém que terá prazer em orar. Orar é conversar com aquele que o salvou. Vamos ver alguns versículos bíblicos para embasar isso. Temos Mateus 6, versículos 3 a 13, que diz o seguinte. Vamos ver só aqui o 6 e 8, 6 a 8. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu pai,
que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então aqui a oração. Quando nós orarmos, devemos entrar num quarto, fechar a porta, ou seja, o quarto é o local de intimidade. Devemos ter intimidade com o nosso Deus. O nosso Deus aqui é chamado de Pai. Orarás ao teu Pai, que nós não podemos ver, mas Ele está presente. O nosso Pai, que é Deus, Ele que vê em secreto, Ele nos recompensará. Ouvirá a nossa oração e responderá a nossa oração quando nós o buscamos na intimidade do nosso coração, na intimidade do nosso quarto. E orando, não useis de vãs repetições. Ou seja, temos que ser objetivos. Porque muitas vezes oramos: Pai nosso que está no céu, Pai santo, Pai querido, Pai de amor, abençoa o fulano, Pai de amor, Pai santo. Isso é uma oração repetitiva. Nós temos que ser objetivos. Não devemos fazer como gentios, aqueles que não são cristãos, ou no significado da palavra, aqui no caso, aqueles que não eram judeus, que oravam presumindo que pelo muito falar seriam ouvidos. Não devemos nos assemelhar a esses, ou seja, devemos falar com intimidade, sermos objetivos, porque Ele sabe, Deus, nosso Pai, sabe o que nós necessitamos antes mesmo de nós lhe falarmos. Uma outra base para a oração está aqui em Deuteronômio 9, versículo 20 e 26. Vamos ver? O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Então aqui, o poder da oração. Moisés intercede por Arão e pelo povo, porque Deus está virado com o povo que havia pecado contra ele. E Deus poupou a vida de Arão e do povo. A oração, ela alcança resposta de Deus quando há intimidade com Ele. Um outro elemento, outra parte do sapato que é muito importante é a parte que segura aqui o cadarço, né? Essa parte aqui, firme. Ela segura a parte do calcanhar, ela segura aqui o solado, e a parte da frente é a parte central do sapato, que nós chamamos aqui de fé. E o que é a fé? Vamos ver aqui um versículo que nos mostra o agir da fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Romanos 1:17. Deve ser a motivação do justo, daquele que crê em Jesus. Viver de fé em fé deve ser, a fé é a confiança em Deus,
confiança depositada em Deus, é a crença de que Ele tudo pode fazer em favor daqueles que o buscam. Vamos ver um outro texto, Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Aquilo que nós lemos anteriormente, ela é a salvação, a graça, é mediante a fé. O ato de crer em Jesus como um único e suficiente Salvador leva-nos a alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então a fé é fundamental dentro do caminhar cristão. Uma outra parte do sapato do cristão que vai sempre à frente é o testemunho. O testemunho, como demonstrado aqui no bico do sapato, é aquilo que vai à frente abrindo caminho. As pessoas devem perceber que nós somos cristãos. Hoje, centenas de pessoas estão morrendo por causa desse testemunho. E muitos ainda hão de morrer por conta do testemunho de cristão. Vamos ver aqui. O testemunho pode ser vivido. Efésios 4, versículo 27 a 30. Que diz: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. O testemunho, ele deve ser algo prático, ou seja, mudança de vida. Que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ele é prático, tanto no agir quanto no falar, como está dizendo aqui o texto. E com isso nós vamos alegrar o Espírito Santo que em nós habita, o qual nos selou para o dia da redenção. O testemunho também, como nós falamos agora, ele tem que ser falado. Vamos ver outra referência. Ele tem que ser vivido e tem que ser falado. Romanos 10, 8 a 14. Diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Romanos 10, de 8 a 14. O testemunho tem que ser transmitido, tem que ser falado. E o testemunho está dentro de nós, perto de nós, está na nossa boca, no nosso coração. Foi aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. E precisamos mostrar para os outros, falar aos outros, que eles precisam também
confessar Jesus como Senhor em seus corações. Que eles venham a crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Que Cristo está vivo, pois ressuscitou dentre os mortos. E que todo aquele que invocar o nome do Senhor, que crê no Senhor, não será confundido, mas alcançará a salvação que Ele oferece. Pois só poderão ouvir se alguém pregar. Por isso a importância do testemunho. Ele deve ser vivido, ele deve ser falado. Uma outra parte do sapato do cristão, do caminhar cristão, é o estudo da palavra. Notem que o estudo está aqui no solado, na parte de trás, que vai dar base, né? Vai, quando pisar firme através do estudo da palavra. É muito importante. Vamos ver aqui o texto que nos fala, João 5,39. Diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. O conhecimento a respeito de Jesus vem do conhecimento que nós temos das Escrituras. Precisamos ler a palavra, precisamos estudar a palavra. Quanto mais estudarmos, mais conheceremos a respeito de Jesus, a respeito da vida cristã. Um outro versículo, 1 Timóteo 4,15. Medita essas coisas, e nelas seja diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. 1 Timóteo 4,15. À medida que meditamos na palavra de Deus, nós vamos crescendo espiritualmente. E o nosso testemunho vai sendo visto diante das pessoas. Porque conhecemos a palavra. E conhecemos o Senhor da palavra. Então esse é o nosso estudo, o sapato do cristão. E o sapato do cristão, ele deve estar ancorado na palavra de Deus. Então nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Conforme Timóteo 3,16 nos diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra de Deus é a base do crescimento cristão. Então a gente vê, pela graça sois salvos. Então esse é o nosso estudo. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. Aproveite para compartilhar esta mensagem. Você pode usar essa mensagem na pregação da palavra. Que o Senhor abençoe, que o Senhor nos guarde e que possamos ter um andar cristão cada vez mais firmados no caminho do Senhor.